Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do sensor magnético, sensor aí para cilindros pneumáticos. Também há alguns cilindros hidráulicos aí onde tem um magnético aí no seu êmbolo, mas o mais comum é nos cilindros pneumáticos. Nós estamos aqui com o catálogo da Park, em que nós vamos falar especificamente do sensor de 2 fios, o sensor reading. Então nós vamos percorrer um pouco esse catálogo. Depois eu vou abrir um esqueminha elétrico só para nós entendermos como nós usamos esses sensores aí no dia a dia, né? De repente você está iniciando aí na área de manutenção, seja eletromecânico ou seja aí na área elétrica, mas nós atuamos aí na área eletromecânica. Então nós vamos estar fazendo aí vários vídeos, tanto na área elétrica quanto mecânica, para nós passarmos um pouco aí daquilo que nós aprendemos aí no dia a dia e no decorrer dos anos aí em que nós atuamos na área eletromecânica. Então nós estamos com o catálogo da Park e nós vamos falar especificamente do sensor reading. Como nós usamos esse sensor aí no dia a dia na prática. Então nós vamos percorrer um pouco esse catálogo. Obviamente que tem vários fabricantes de sensor, tem a Micro, tem a SMC, tem Festo, tem uma série de fabricantes de sensores aí, tanto de 2 fios quanto o sensor de 3 fios. Então nós vamos descer um pouco aqui. Esse seria o sensor magnético de 3 fios. Tem algumas especificações dele, mas não é dele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar do sensor reading. Então no caso desse fabricante de sensor, a tensão aí de trabalho que esse sensor usa é de 10 a 120 VAC/DC. O que isso quer dizer? Ele trabalha aí entre de 10 a 120 volts, tanto em tensão de corrente alternada quanto de contínua. Porém, o comum aí é nós encontrarmos o comando da máquina em 24 VDC, é o mais comum entre prensas aí industriais e injetoras. Então é comum você trabalhar aí com apenas 24 VDC. E tem aqui o esqueminha, tem o código do sensor aqui, muito interessante. Tem o esqueminha marrom e azul e tem o esqueminha aqui do sensor. Marrom ele coloca como tanto positivo quanto negativo, e aqui a mesma forma. Porém nós usamos sempre uma mesma sequência. Nós vamos abrir daqui a pouco um esqueminha elétrico que eu fiz, tanto enviando sinal positivo a um sensor, a um CLP PNP, quanto enviando um sinal negativo a um CLP NPN. Então veja que como ele é um sensor reading, ele atua como um interruptor. A hora que a parte, o ímã do cilindro pneumático ele passa próximo do sensor, o sensor atua e fecha esse contato. E aqui ele está representando a carga. Essa carga poderia ser aí um contator 24 VDC, como nós falamos aí que o comum é nós trabalharmos com 24 VDC, mas aí ele tem a tensão de operação até 120 VAC/DC. Aqui seria a carga. Então aqui seria, digamos que um contator ou um relé. Então como que ele atuaria dessa forma? Então eu ligaria no fio marrom o positivo, que seria 24 volts, e o fio azul eu ligaria no A1 do relé. O A2 do relé eu ligaria o 0 volts da fonte aí de alimentação.
Então seria dessa forma que eu usaria. Aqui eu representaria como esse relé aqui como R1, K1 ou algo similar. Então aqui seria a carga. A hora que fechar esse contato, ele atua a bobina aí do relé. Os contatos do relé, contatos auxiliares, aí usaria para fazer qualquer função na máquina. Mas nós vamos falar como nós enviaríamos o sinal diretamente ao CLP da máquina, que é mais comum, você mandar o sinal diretamente ao CLP da máquina. Aqui tem outras informações sobre o sensor, como ele é preso e tal, mas nós vamos abrir um esqueminha elétrico que eu fiz aqui, para nós entendermos. Vamos diminuir um pouco, só para nós enxergarmos todo. Então, aqui eu diminui um pouco, para nós enxergarmos todo. Eu passei uma linha aqui representando como 0 volts, a linha azul, a linha vermelha é o 24 VDC, 24 volts em corrente contínua. Nós representamos aqui o sensor magnético, read, que seria o sensor de 2 fios, e aqui um CLP NPN. Aqui da mesma forma, o mesmo sensor e um relé PN e um CLP PNP. Então nós vamos aumentar um pouco aqui, só para nós enxergarmos melhor. Então o CLP NPN e o CLP PNP. Como que eu faria para enviar o sinal a um CLP NPN? Como que eu faço na prática? Como que eu faço hoje lá? A máquina precisa instalar um sistema lá na máquina e eu preciso usar um sensor magnético aí, read. Lembrando que o sensor magnético você não vai encontrar ele em nenhum catálogo aí. É um sensor de 3 fios NPN, tá pessoal? Eu estou aqui no catálogo da Micro e nós vamos mostrar aqui, quer ver? Tá vendo? Lá em cima nós não encontramos também, aqui nós não encontramos. Vê que o sensor ele tem 2 modelos aqui de sensor PNP, mas ele não tem nenhum modelo de sensor NPN. Repare que é importante nós conhecermos essa questão, porque normalmente quando você tem um CLP aí, PNP ou NPN, você procura um sensor de acordo com o tipo de CLP, mas nós não temos aqui o sensor NPN. É aí que entra o sensor read switch. E nós vamos mostrar no esquema elétrico aqui como nós usamos. Então repare que eu tenho o sensor read switch, ou read, que seria o sensor de apenas 2 fios. Ele tem um fio azul e um fio marrom. E eu tenho o CLP NPN. Então o fio azul eu ligo no 0 volts e o fio marrom eu envio a entrada do CLP. Lembrando que o CLP chinês normalmente eles são, não que isso seja uma via de regra, mas é muito comum nós encontrarmos as entradas dele representadas como X1, X2, X13 e assim sucessivamente, que seria as entradas, e as saídas nós encontrarmos como Y1, Y2, Y3 e assim sucessivamente. Então, CLP NPN. Nós vamos falar agora de como enviar o sinal para um CLP PNP. Então, nós temos aqui o CLP PNP. Nós temos aqui, ligamos o fio marrom no positivo, que seria o 24 VDC, o fio marrom. E o fio azul nós enviamos a entrada do CLP. Aqui eu marquei como CLP Sims porque as entradas deles normalmente é I0.1, I0.2, I0.3 e assim sucessivamente, seriam as entradas. E as saídas desse CLP seria Q0.1, Q0.2, Q0.3, essas seriam as saídas. Mas nós não
não vamos falar nada sobre a saída e sim só sobre a entrada, como usar o sensor. Então, da mesma forma que nós ligamos o outro, repare que nesse eu liguei o fio azul aqui. Eu nunca, por exemplo, alguém pode pensar, mas eu não poderia ligar o fio azul aqui ou seja, eu não poderia ligar o fio invertido, por exemplo, o marrom aqui no 0 volts e o azul eu enviar ao CLP. Bom, eu nunca inverti eu nunca inverti esses fios, tá, pessoal? Eu nunca inverti e não sei o que pode acontecer, se realmente vai funcionar ou se não funciona, entendeu? Então, na dúvida, eu sempre uso esse padrão. Eu não gosto de tá invertendo pelo seguinte, vai que queima o sensor, dá algum outro tipo de problema, então nós não podemos trabalhar vou fazer uns testes aqui e se queimar não tem problema não, eu não posso pensar dessa forma porque o técnico, seja ele elétrico, trabalhe só como elétrico aí na área elétrica ou eletromecânico, ele precisa usar aí os recursos e materiais como se fosse dele. Então, ele não pode estar gerando prejuízos à empresa. Então, eu não posso estar fazendo vários testes aí e se queimar não tem problema porque tem mais em estoque, não. Nós temos que usar as ferramentas, os materiais e recursos como se fosse nosso aí para não estar gerando prejuízo. Como nós não queremos tomar prejuízo, também não podemos gerar prejuízos aí à empresa onde nós trabalhamos. Então, eu sempre uso esse padrão. Se alguém usa um padrão diferente aí e funciona, não é problema. Porém, eu uso esse padrão porque eu sei que ele funciona perfeitamente. Beleza, pessoal? Até mais.